Oi, turma linda, tudo bem? Chegando aqui para apresentar um novo assunto para vocês, que é o mapa mental. Na nossa aula de produção de texto, a nossa primeira proposta será sobre esse assunto, tá? Sobre o mapa mental. E esse assunto é de grande relevância para a nossa vida, tanto de estudante, nossa vida profissional, vai ajudar você, vai ajudar outras pessoas também da sua família. Então, vamos aprender um pouco mais sobre isso? Olha, quem nunca passou por isso? E no final da aula, você sente que está um conteúdo tinindo, sabe tudo, está tudo na sua mente. Lembra detalhe por detalhe, cada informação que foi transmitido. Está certo que se lembrará de tudo quando for preciso. Mas na hora da prova, deu um branco. Já pensou? Muitos de nós já passamos por isso, né? Então, vamos ver o que é um mapa mental. Como o nome diz, é uma ferramenta, é um mapa de ideias. Uma forma de criar associações. Você vai associando diferentes informações e guia o seu pensamento para guiar seu pensamento quando for difícil organizá-lo. Então você vai pegar várias informações, associá-las para guiar na hora necessária ali para revisar um conteúdo, para estudar para uma prova. Se você tem dificuldade de lidar com grandes quantidades de informação, esses mapas vão exatamente ajudar você, vai facilitar a sua vida. O mapa mental tem como objetivo estimular e explorar os infinitos recursos de nosso cérebro. Ele é uma ferramenta criada pelo escritor e palestrante inglês Tony Buzan. Os mapas mentais conseguem ativar os dois hemisférios do nosso cérebro, o esquerdo, que é o lógico, racional, e o direito, que é o lado criativo e emocional. É tanto que você vê aí esse rapaz, esse senhor aí, é o Tony, ele que criou esse recurso através de estudos, ele dá palestras, tudo sobre isso, sobre como você usar um mapa mental a seu favor, para você mentalizar aquilo que foi estudado e utilizar todo o seu cérebro, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, usando todas essas ferramentas aí, o lógico, o racional, o criativo e o emocional. O mapa mental serve para você entender quais os pontos necessários para destravar todas as informações a respeito de um determinado assunto. Ele também promove as conexões adequadas para um raciocínio eficiente. Então, ele vai promover uma aprendizagem melhor, uma fixação do conteúdo. Então, ele tanto serve para você quanto para mim, para qualquer um de nós, o mapa mental é necessário. Quais são as vantagens de um mapa mental? Primeiro ponto, ele facilita a memorização. Ele vai ajudar você a guardar melhor, a memorizar aquilo que você estudou. Ele permite revisar grandes conteúdos. Quando você faz um mapa mental e guarda ali para revisar, então tudo você vai lembrar com mais facilidade. Ele organiza melhor o pensamento. O raciocínio ali, ele vai ser organizado tudo separadamente. Quando nós estivermos mostrando os exemplos, vocês vão entender melhor. Quarto ponto, trabalha seu conhecimento de forma criativa. Então, você vai usar desenhos, você vai usar setas, cores diferentes, então sempre de forma criativa. Transforma memória de curto prazo em memória de longo prazo. Então, nós vamos entender o que é essa memória de curto prazo. O nome já está dizendo curtinho, prazo curto, pouco tempo. E a memória de longo prazo, que é aquela memória que fica
por muito tempo o restante da vida. Então vamos aí às definições do que é essa memória, que o mapa mental vai trabalhar nas nossas vidas, tá? Então, memória de curto prazo, ela retém todos os dados recebidos por apenas alguns minutos, ou no máximo algumas horas. Isso acontece muito na escola, né? Nós achamos que entendemos o assunto e aí quando chega em casa, à noite já tem esquecido. Então ela é memória de curto prazo. A memória de longo prazo é aquela que armazena informação em nosso cérebro. Ela definitivamente é armazenada, ela não sai mais, ela fica ali, engavetada ali. É ela que o mapa mental irá ativar para recuperar informações e conhecimento por meio das palavras-chave e imagens-chave. Então, existe aí a memória de curto prazo e a memória de longo prazo, certo? Há uma diferença aí para a gente estar sempre revisando isso para memorizar também. Trouxe aqui uma pirâmide que vai servir para todos nós da absorção da memória. Todos nós temos essa dificuldade de armazenar coisas aí. Eu trouxe essa pirâmide para que nós possamos até mesmo nos ajudar na hora de estudar. Então, olha aqui, vamos lá no topo da pirâmide. Lá em cima, nós temos, se você somente lê. Por exemplo, eu chego em sala, coloco lá no quadro, você somente lê, você não copiou, você não memorizou, não repetiu, nada, você só fez ler. Então, você só vai guardar dali 10%. 10% ali só de leitura. No caso, por exemplo, se você escuta alguém falar prestando atenção, você só vai absorver ali 20% quando você escuta. Quando você vê, você somente vê então você não está lendo com detalhes, nem escutando, está só vendo, você só vai absorver 30%. Mas no nosso caso aqui, você está vendo e escutando a minha voz, explicando aqui com você, você vai reter aí 50% dos assuntos. Agora, quando você conversa sobre o assunto, pergunta, fica repetindo, faz enumerações, reproduz outras vezes, define, debate sobre aquilo, a sua memória ali vai gravar 70%, vai ter 70% de absorção. Agora, se você tem um assunto que é mais difícil, então como é que você vai fazer para ter os 80%? Você vai escrever, interpretar, tentar interpretar ali tudo que tem ali escrito, expressar, revisar, identificar, comunicar várias vezes, falar várias vezes, ampliar o assunto, buscar mais sobre o assunto, demonstrar, falar várias vezes, praticar e diferenciar. Quando você faz isso aqui é diferente, você vai fazer associação ali e ali você vai gravar muito mais, tá? E agora, 95%, para você absorver 95%, você vai explicar para outras pessoas, para você mesmo, você de frente do espelho, resumir, estruturar, definir, generalizar, elaborar e ilustrar com desenhos. É isso aí que o mapa mental ele vai trabalhar tudo isso daí, tá? Vamos ver aqui. Agora, processamento para aprendizagem. Temos 3 processos para que nós venhamos aprender. A aquisição do conhecimento, a retenção quando fica e a recordação. E o mapa mental, ele aumenta em até 95% a retenção do assunto e a recordação. Ele deixa lá engavetado aquele conhecimento para quando você necessitar, você ir lá e recorda ali. Então, o mapa mental
Ele trabalha para que você passe dias, meses, anos e ali está a informação. Em algum momento você vai conseguir relembrar. Nós temos um exemplo aqui de mapa mental. Peguei aqui o texto narrativo. Texto narrativo, o tema geral aí é o texto narrativo. E nós vemos aqui essas palavras em amarelo, elas são tópicos. Todas vocês estão vendo que elas estão aí com setas interligando, saindo da palavra principal, que é o texto narrativo. Nós temos aí o tempo, o personagem, o enredo, nós temos o espaço, e nós temos o narrador. Então, olha, primeiro lá, personagens. Ele vai ter outra seta saindo dele, que é exatamente descrevendo quem são esses personagens. Então, é o subtítulo aí. Quem ele é? Constitui os seres, ele vai dar uma definição quem é os personagens aí, no caso. Constitui os seres que participam da narrativa, interagindo com o leitor de acordo com o modo de ser e de agir. Então, esses personagens, eles vão participar dessa narrativa aí, quando o texto é narrativo, e ela vai dar quem é esses personagens. O tempo, retrata o momento em que ocorrem os fatos. E aí nós temos a outra setinha aí, narrador, e dela vai ter a definição quem é o narrador, funciona como mediador entre a história narrativa e o leitor e o ouvinte. E da palavra narrador vai sair 3 setinhas aí que são subtítulos: narrador personagem, narrador observador e o narrador onisciente. Nós temos aí as definições sobre cada um dos 3 tipos de narrador. E o próximo lá é o espaço, que é o lugar onde se passa a trama. Então você está vendo aí que ele está todo dividido por tópicos, subtópicos, para facilitar. Agora o último aí, enredo. Tem o conceito, que é o encadeamento dos fatos narrados de um texto. E aí o enredo ele vai se dividir em quê? Na introdução, no desenvolvimento, no clímax e no desfecho. Então aí é um exemplo de um mapa mental. Quando você ali está bem colorido, as palavras, tamanhos assim, para que você possa visualizar melhor, organização, a ilustração. Então tudo isso daí o mapa mental proporciona a você. Para a mente ela vai fixar. Em algum momento você vai lembrar daquela imagem que você fez, que você explorou, que você desenhou ali e escreveu. Então, gente, na próxima aula vamos aprender a criar esses mapas mentais, tá? Então fiquem com Deus, até lá, beijos.